Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1960. Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Episódio 1. Soli Gonzaga dos Santos, fundador. José Fernandes de Oliveira, patrono da escola. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Sumário 1. Vídeo inicial 2. Álbum da escola com depoimentos dos alunos convidados. João Carlos Carneiro de Almeida e Antônio César Carneiro de Almeida. Fundador da escola, Soli Gonzaga dos Santos. 4. Patrono da escola, José Fernandes de Oliveira. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte do planetinha, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui para iniciarmos os episódios da Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Professor José Fernandes de Oliveira. Uma escola que é um ícone aqui nos campos de cima da serra, na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. A escola José Fernandes de Oliveira, cujo patrono então é esse nome, tem o apelido carinhoso Zezinho. O professor José Fernandes de Oliveira foi um professor com uma carreira de 40 anos de magistério público estadual. Ele fez os seus estudos em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, Brasil. Na época, a melhor escola privada era a Escola Brasileira, Escola Brasileira em Porto Alegre. E lá estudou o José Fernandes de Oliveira, que foi um personagem que foi muito participativo, um verdadeiro cidadão aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Uma pessoa que fez parte de diversos fatos históricos para o crescimento de Vacaria e teve um papel destacadíssimo aqui nessa cidade, naqueles tempos longínquos. E muito colaborou para o crescimento da cidade, principalmente para a educação. É um dos primeiros professores, que atuaram aqui nos campos de cima da serra. Autor de livro, escreveu uma relíquia, que é o primeiro livro que conta a história de Vacaria, o famoso livro Rainha do Planalto, o qual nós tivemos um prazer incomensurável de ver os seus manuscritos, poder fotografá-los e filmar, a agenda do professor José Fernandes de Oliveira, onde ele montou todo o manuscrito da Rainha do Planalto. Inclusive tem um esboço da capa do livro Rainha do Planalto, onde ele descreve inclusive a árvore genealógica que originou o povoamento aqui nos campos de cima da serra,
denominado antigamente como Baqueria de los Pinares, após Vacaria dos Pinhais e atualmente Vacaria. Então fiquem com esses episódios, esse é o número 1. Muitas emoções estão para vir. Entrevistamos várias pessoas ligadas à escola José Fernandes de Oliveira. Primeiramente o diretor, senhor Félix Bernardi, diretor atual. Após entrevistamos a professora Jonise, que também já foi diretora, atualmente atua no SOI, né, que é um órgão muito importante dentro da escola para orientar os educandos, né? É um órgão de apoio aos estudantes. O professor Kleber, que é o professor de biologia há muitos anos no Zezinho, né? Pelas turmas, né, do professor Kleber passaram diversos alunos. Da professora Jonise também. Também trazemos a fala da supervisora, né, com a qual nós concordamos aí uns 90% do que ela falou, a gente concorda, mas sempre tem uns 10% ali, ninguém vai concordar com tudo, né? Mas é muito interessante o depoimento da supervisora do ensino médio atual, que enfrenta um baita desafio, né? Que é promover a não evasão do ensino médio, né? Que está muito grande a evasão em todas as escolas, principalmente do ensino médio, então esse é um grande desafio, né? Para todos os professores da escola Zezinho e de toda a rede pública estadual e municipal. São consequências da pandemia, né? E de uma série de fatores sociais, né? Também traremos alguns depoimentos de alguns alunos, curtinhos depoimentos, mas que mostram momentos históricos e momentos especiais que mostram para vocês a importância desse organismo social que é a escola para uma comunidade, para uma cidade, para um povo, para um estado e para um país. Quiçá o planetinha, né? Então nós vamos passar para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Composição. Minha escola. Aluno Rui Enor Dutra, ano 1974. Números do canal. Visualizações. 7.853. Estamos caminhando aí para as 8.000 visualizações. 523,6 horas exibidas. Estamos caminhando para as 550 horas exibidas. Já temos 180 inscritos, né? Para quem partiu do zero, 180 um número ótimo, né? Então, nós tivemos aí nos últimos 28 dias mais 5 inscritos, né? E então, estamos aí com uma boa perspectiva desse canal, que fará 2 anos de abertura em 23 de janeiro de 2025. E temos, assim, um bom prognóstico, né? Para quem partiu do zero, e também a gente partiu bem rudimentar, né? Se vocês forem comparar os primeiros vídeos lá da saga do frigorífico vacariense com os atuais, vocês vão perceber que houve uma evolução no canal YouTube HL História Legal. A cada dia a gente aprende a editar vídeo, a filmar, a cada dia nós estamos aprendendo e a cada dia estamos nos profissionalizando mais, né? Até porque a gente vai interagindo com outros profissionais da área
e vai aprendendo muito com eles. Então, eu também gostaria de destacar o lançamento, hoje é dia 13 de dezembro de 2024, a partir das 20 horas da noite, terá o lançamento do documentário da produtora cultural Juliana Tonini, onde nós fazemos parte, né, como historiadores, fizemos parte da equipe, né, como um dos historiadores, né, desse belíssimo projeto que aconteceu, né, pela Lei Paulo Gustavo. Então, não percam, né, de assistir esse vídeo na plataforma YouTube, né? Procura lá Juliana Tonini, vai ter um canal onde ela abriu para promover esse vídeo, né? Levar ao público esse documentário da Catedral Nossa Senhora da Oliveira, que conversa muito aí conosco no Catedral de Pedra Moura, né? Que foi o nosso documentário sobre a Catedral, né? No nosso canal YouTube HL História Legal. Mas esse da Juliana também é importantíssimo, ficou bem profissional, né? Porque ela contratou uma equipe especializada para filmagem, né? Teve vários profissionais da área de história, os profissionais da filmagem, da edição de vídeo, locutores profissionais. Então é um vídeo profissional, né? E nós queremos parabenizá-la por esse trabalho e agradecer o convite, e nos sentimos muito orgulhosos de ter participado desse trabalho. A Juliana também lançou pela Lei Paulo Gustavo, em nível de estado, o seu projeto, o produto do seu projeto, na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, displays contendo toda a história, né, da catedral. Também estamos participando desse projeto em nível estadual. Ficou lindíssimo, né, o produto do trabalho, né, cujas ideias são da Juliana Tonini, a produtora cultural que fez o projeto, idealizou o projeto, e está lá na catedral 8 displays contendo, né, a linha do tempo da história da catedral e também a parte da explicação sobre a rocha da qual foi construída a catedral. A rocha que nós chamamos historicamente Pedra Moura, mas que, claro, né, é um aglomerado de minerais, como toda rocha, e ali tem toda a explicação científica, né, interessantíssima. Está muito lindo o trabalho da Juliana Tonini. Lá tem um QR Code onde você acessa através do celular e vai chegar à página, a web, né, a página da web, onde estão todos os dados da catedral, conta a história, fala sobre a pedra, a consistência da pedra, enfim, um projeto maravilhoso. A Juliana Tonini está de parabéns e nós agradecemos por ter participado desse belíssimo projeto promovido pela Lei Paulo Gustavo. Muito bem, então, continuando aqui o cafezinho de leitura, né, nós vamos ler uma composição feita por um aluno do Zezinho, lá no ano de 1974, né? O nosso cafezinho de leitura quer prestigiar a composição, né, que se chama Minha Escola. Antes de começar a ler, só quero dizer para vocês que estou de vermelho, branco e azul, porque eram as cores antigas do colégio estadual, né, onde meus 2 irmãos mais velhos estudaram, meu ex-marido e a minha filha. Lá em 1970, em 1974, década de 70, as cores do estadual, o blusão era vermelho e no punho era azul com uma listrinha branca, um azul nesse tom aqui que está a minha camisa, né? Eu tentei descobrir se havia um blusão desses aí, mas é muito difícil, né? São muitos anos, isso é década de 70.
depois modificaram o uniforme, as cores e tudo mais. A Malharianice chegou a confeccionar esses blusões. Estive ali conversando com o proprietário da Malharianice, e lá na década de 70 ele estava em instalações mais antigas, bem na esquina da Júlio de Castilhos, né? E ali ele chegou a confeccionar esse blusão do colégio estadual. Na época era colégio estadual, depois passou a ser colégio estadual Professor José Fernandes de Oliveira, e atualmente é Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira. Muito bem. Então, as cores eram essas, né? E agora vamos à composição. Minha escola. Está mais que provado que o estudo é aquilo que de mais importante existe na vida de um ser humano. É a maior fortuna que se pode acumular. É um tesouro que jamais nos será roubado, que não ocupa espaço e que nunca é demais. Jamais vamos poder dizer, mas não há mais nada que eu precise aprender, pois a cada dia que passa, aprendemos algo de novo. Vamos vivendo e aprendendo. Cada ano que passa é mais um degrau, galgado por nós na escada do saber. Nessa caminhada intensa de nossas vidas, o colégio é indispensável. Ele é o nosso meio de locomoção, nesta árdua, mas compensadora caminhada. Em nosso caso, é o Colégio Estadual de Vacaria. Ele é que nos conduz a passos firmes e decididos nesta marcha rumo ao saber. Pois bem, meus colegas, o nosso querido Colégio Estadual atingiu os seus 14 anos de existência, toda ela dedicada a nós. Portanto, nesta hora de alegria, é nosso dever prestarmos uma homenagem, por mais simples que seja. É dever de cada um expressar a sua gratidão e o seu carinho por este estabelecimento que nos oferece tudo o que desejamos, que nos serve da melhor maneira possível e que em troca só nos pede boa vontade e cooperação. Saudamos também todos os professores que por aqui passaram, desde a fundação do colégio, e principalmente os atuais, que são como uma fonte a jorrar sabedoria, que com toda a boa vontade e paciência nos transmitem tudo aquilo que sabem. São eles que iluminam as trevas de nosso cérebro, rasgam clarões em nossa inteligência, deslumbrando à nossa frente um horizonte cheio de esperança, que nos chama para um futuro promissor. Portanto, atendamos a esse chamado e correspondamos a ele, através da nossa boa vontade, do exemplo, da cooperação, da fraternidade e do respeito para com nossos colegas e professores, e principalmente zelando por tudo aquilo que pertence ao colégio. Olha, essa é a composição, ainda tem mais um pedacinho, ó, do aluno Rui Enor Dutra, da 4ª série ginasial do ano de 1974. Mas vamos ler o restante aqui da composição. E fiquemos certos que será esta a melhor e a maior homenagem que poderemos prestar ao nosso colégio. Será o nosso maior agradecimento por tudo que foi este colégio para os estudantes que por ele passaram, ao longo destes 14 anos de gloriosa existência, e que podemos ter a certeza continuará a ser todos aqueles que recorrem a ele, na esperança de um futuro melhor. Façamos por merecer aquilo que desejamos do nosso colégio, e garanto, ele não nos decepcionará. Salve 2 de maio de 1974, data do aniversário do nosso colégio, e os nossos mais sinceros votos de que ele continue através dos tempos a servir sempre e cada vez melhor aos estudantes de Vacaria, e que estes tenham sempre em mente a importância do colégio em suas vidas e elevem cada vez mais alto o honroso nome desse pequeno grande estabelecimento. Rui Enor Dutra, da 4ª série ginasial de 1974. Vai um recadinho aí para você.
do nosso canal YouTube HL História Legal. O colégio permaneceu, nós estamos em 2024, fazem 50 anos, né? Deixa eu ver, 74, 84, 94, 2004, 2014, 2024, 50 anos após a composição Rui Enor Dutra. A sua composição é linda, maravilhosa, o recado que você está dando permanece para hoje e nós queremos, assim, deixar um grande abraço a todos os alunos, a todos os professores do Zezinho, né? E também dizer que também teremos a entrevista do aluno, o professor Marcelo Marasquim, que atualmente é professor no Instituto Federal, né? E que nós traremos também a entrevista completa dele, contando aí sobre o estudo dele, que foi do pré até o 3º ano do ensino médio, nessa maravilhosa escola, a qual nós abrimos agora os trabalhos com esse primeiro vídeo inicial e queremos desejar para vocês uma feliz caminhada por essa história que é a escola Colégio Estadual de Vacaria, hoje denominada Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira, com mais de 1000 alunos no bairro de Fátima, mas que abrange aí todos os bairros da cidade. Pessoas de todos os bairros acabam procurando a escola Zezinho, né? Em especial a minha família também vai colaborar aí com um videozinho, cada um está distante aí, cada um no seu trabalho, né? Mas vou mandar uma pequena colaboração dos anos que passaram no Zezinho, porque eles têm muito carinho por essa escola. Um grande abraço a todos vocês. Então, aqui nós temos um documento da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, né, do sistema EASY, que mostra a evolução da escola quanto à sua denominação. Então, atualmente, a Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira, cujo IDT é 16.422, seu número de identificação como escola estadual, né? Ela surgiu em 1960. A autorização é número 11.137 do ano 1960. Então, ela teve primeiramente a designação Escola Estadual Ginásio Estadual, 10 de fevereiro de 1960. A data fim, 17 de maio de 1965, quando, em 18 de maio de 1965, passa a se denominar Colégio Estadual de Vacaria, até 14 de abril de 1974, quando ela passa a se denominar, no dia 15 de abril de 1974, Colégio Estadual Professor José Fernandes de Oliveira, e vai até 18 de setembro de 1979, quando, em 19 de setembro de 1979, passa a se chamar Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Professor José Fernandes de Oliveira, até 1º de outubro do ano 2000. Atualmente, então, a sua denominação é Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Aqui nós temos, então, uma vista mais ampliada, né, da escola Zezinho. Nessa porta de entrada, na soleira da porta, existe ali. Vou deixar para vocês verem o depoimento
Pois é, hoje estamos aqui para conversar e falar sobre uma história dos anos 70. Numa época que eu estudava no colégio estadual, que hoje chama-se Zezinho, ele funcionava onde hoje é a APAI. E foi construído o novo colégio, que é onde ele está hoje. Então estava o alicerce feito, uma parte, e foi convidado o governo do estado e o prefeito do município de Vacaria para a inauguração da pedra fundamental. Aí os estudantes de certas séries foram participar e cantar um hino, que hoje eu não me lembro mais o hino do colégio, e cantar o hino nacional e tal. E eu tive a oportunidade de ser chamado para participar da inauguração da pedra fundamental juntamente com o prefeito e o governo do estado. Aonde que eu participando junto com o governo do estado e com o governo do município, ou seja, prefeito e governador, cada um colocou num tubo que existia no alicerce uma cópia do projeto do colégio, com o nome de cada participante da inauguração da pedra. Ou seja, eu, com o meu nome João Carlos Carneiro de Almeida, o governo do estado, eu não lembro e nem o prefeito mais. Só sei que o prefeito, o sobrenome era Rec. Então, logo após a conclusão ou o término do Colégio Novo, eu ainda estava, 1 ano ou 2 anos depois da pedra fundamental ser inaugurada, eu ainda estava estudando no Colégio Estadual, onde fomos transferidos para o novo colégio, onde eu estudei até a 8ª série. Então, aqui nós mostramos a vista interna, né? Logo que se entra no portão da escola, nós vemos essa placa bem atualizada, ali identificando Escola Estadual de Educação Básica, Professor José Fernandes de Oliveira, cujo carinhoso apelido é Zezinho. Então, é uma escola que se mantém muito conservada, cuidada, com plantas, com árvores. E, curiosamente, não tem uma árvore oliveira, como tinha lá no Nossa Senhora da Oliveira, né? E o diretor Félix, ele até me disse, bah, é uma boa ideia plantar uma árvore oliveira. Então, eu espero que ele cumpra a palavra e plante uma árvore oliveira aqui para a gente preservar, né, essa cultura da árvore oliveira que nos diz tanto, nos fala tanto sobre Vacaria, né? Que tem a Catedral Nossa Senhora da Oliveira e tantas outras coisas, né, que se referem a Nossa Senhora da Oliveira. Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Então, aqui tem essa escada por onde eu também passei, iniciei a minha carreira no magistério público estadual nessa escola. No ano 2000, tive a honra de subir essas escadas e atender a turma 175. No ano 2000, foi uma das primeiras turmas na qual entrei no estado do Rio Grande do Sul. Nunca esqueço que foi um momento maravilhoso, maravilhoso. Hoje essa escada está aí com esse mural, né, com esse grafite lindíssimo, uma homenagem ao José Fernandes de Oliveira, essa escola maravilhosa, cujo apelido carinhoso é Zezinho. Ali tem cenas, né, de, de desenhos infantis, inclusive lá embaixo, aquele cãozinho se chamava Bandite.
e ele fazia parte de um desenho que passava uma vez por semana na TV Globo. Era Viagem ao Centro da Terra, né? E o Bandit era um cachorrinho que acompanhava, né, ah, essas pessoas que estavam fazendo uma viagem ao centro da Terra. Se alguém não leu ainda Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, por favor, leia, né? Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Provavelmente esse desenho foi inspirado nesse livro. Não conta exatamente a mesma história, mas é inspirado nesse livro com certeza. Uma grande obra. E aqui então, né, as famosas escadas do Zezinho, por onde muitos e muitos alunos já circulavam. E esses alunos, inclusive, alguns da minha família, né? O meu irmão mais velho, João Carlos Carneiro de Almeida, estudou no Zezinho, assistiu a, a, o lançamento da pedra fundamental dessa escola. É uma coisa muito bacana, né? Em 1970, teve o lançamento da pedra fundamental do Zezinho. E o meu irmão, João Carlos, estava lá. Então, isso é uma honra para nós, né? E contar essa história, sabendo que essa escola foi tão importante para pessoas da nossa família. Após o João Carlos, meu irmão mais velho, o outro meu irmão, o segundo mais velho, foi estudar também, chegou a estudar nessa escola e vai dar o seu pequeno depoimento, né? Boa noite. Estou aqui mandando um depoimento a respeito do Colégio Estadual de Vacaria, no qual eu estudei na época, eu tinha 14 anos aproximadamente, eu estudei na 7ª série ginasial, que se chamava. Naquele tempo nós chegávamos no colégio a 1h15, tinha fila, tinha hino nacional, todas as séries enfileiradas, tinha o hino, a gente escutava o hino nacional, cantava junto, depois ordenadamente subiam cada classe no seu momento. Quando terminava de entrar a 5ª série, 6ª série, enfim, 7ª série, e iam ordenadamente todos subindo para a sala. Os que eram na parte de baixo do colégio, na parte de baixo, na parte de cima, na parte de cima. Daí nós tínhamos uma orientadora educacional, nós tínhamos aula de educação moral e cívica, estudos sociais, matemática, português, ciências, história, geografia, eu acho que mais ou menos era isso. E daí nós tínhamos a professora Diana, que era a loira mais bonita da cidade de Vacaria, era lindíssima. Tínhamos a professora Beatriz, que era professora de história, que era sensacional. Professor Percival, que era professor de matemática. A professora de português, eu não lembro o nome, era esposa do Percival. E tínhamos mais, além da Norma, tinha mais um outro professor de educação física que eu não lembro. E a professora Norma era casada com o Dr. Rubens, ali do postinho, na subida do início da Moreira Paz. A Diana, a professora Diana, era casada com um milionário, porque ela era muito bonita, né? Então arrumou um milionário. E o nosso estudo era o seguinte, a gente saía dali às 5h30, daí quando tinha educação física era uma maravilha, porque aí a gente ia jogar futebol, lá tinha cancha de futebol, nós tínhamos educação física, corrida, tínhamos a professora que ensinava técnicas agrícolas para nós aprendíamos algumas coisas de utilidade no lar, né, na casa da gente. E outra coisa, eu não tinha dinheiro nem para comprar caderno, minha mãe comprava caderno mais simples, a maioria deles tinha um caderno bonito, um caderno de aspiral, os nossos eram de grampeada, era uma porcaria, enfim, mas era o que tínhamos para o momento.
O colégio era todo limpinho, todo organizado, banheiro limpo, tinha merenda, a gente recebia uma merendinha lá na metade na hora do recreio ali, que devia ser 4 horas por aí, 3h30, 4 horas. E enfim, o colégio estadual era uma maravilha. Estudou quase toda a elite de Vacaria frequentava o colégio estadual. Alguns iam no São Francisco, que podiam pagar particular. E quem não podia, estudava no colégio estadual, que era uma maravilha, era muito bom. O que eu posso recomendar, o que eu posso dizer assim, ó, que a maioria das pessoas que eu lembro de lá, todos são formados, a maioria é formado, a maioria tem uma situação financeira agradável, e Vacaria era um lugar muito bom. Era bem calmo, não tinha criminalidade, e era na época do Palombini, ou alguma coisa assim. Então, foi uma experiência muito boa estudar no Colégio Estadual de Vacaria. Se não me engano, era José Fernandes de Oliveira, o nome do colégio. Não tenho bem certeza, porque, enfim, hoje eu tenho 65 anos. E naquele tempo eu tinha 14, então passaram-se lá 50 anos. Alguma coisa a gente não lembra. Boa noite, obrigado. Então, também pisou aí as escadas, o solo, os corredores do José Fernandes de Oliveira, o pai da minha filha, Nelto Juarez Fernandes Neri, fez todo o ensino médio na Escola Zezinho, numa época em que o ensino médio não era chamado ensino médio e ele era totalmente voltado para o ensino de química, né? Então, análises químicas, né? A pessoa saía praticamente um técnico em análises químicas do José Fernandes de Oliveira. E também a minha filha fez todo o ensino médio no Zezinho, a Marina de Almeida Neri. Então, a Marina, hoje, ela é psicóloga, se formou na PUC, faz 2 pós-graduações em Porto Alegre, né? Uma ela faz em Curitiba, né? E a outra em Porto Alegre. Na PUC de Curitiba, ela faz uma pós-graduação, já está atendendo os pacientes dela, ela se direciona totalmente para a área de traumas, de traumatologia, dentro da psicologia, e ela então fez todo o ensino médio no Zezinho, nós temos um carinho muito especial pelo Zezinho. Escola, ela tem um papel fundamental na minha família, né? E, e eu penso que tem muitas outras famílias, né? O meu irmão João Carlos Carneiro de Almeida, ele é construtor. O meu irmão Antônio César Carneiro de Almeida é empresário do ramo das diversões e atualmente, com 65 anos, ele voltou a estudar e já está no estágio bem avançado, estudando direito na Univale, em Santa Catarina. Então, todas as pessoas que passam por essa escola, elas têm, assim, uma boa fundamentação educacional, né? E que faz com que eles sigam em frente com propósitos, com objetivos e que se tornem cidadãos participativos. O pai da Marina, Nelton Juarez Fernandes Neri, é funcionário público federal na vara do trabalho, né? Então, são todas pessoas que tiveram uma formação aqui no Zezinho e que seguiram suas vidas se transformando em cidadãos, cada um na sua profissão, em diversas profissões, vocês viram, cada um tem uma profissão bem diferente da outra, né? O pai da Marina é formado em direito, né? E trabalha há muitos anos na vara do trabalho. E a Marina, então, está iniciando sua carreira como psicóloga. Então, vocês vejam um construtor, um empresário, um funcionário público federal da área do direito, uma psicóloga. E muitos outros, né? Nós também entrevistaremos aqui Marcelo Marasquim, que hoje é professor no Instituto Federal, no campus Vacaria, que também esse fez do pré
ao final do ensino médio, toda a sua formação, toda a educação básica dele foi feita no José Fernandes de Oliveira, e vocês vão ter em um dos episódios o depoimento dele, que é maravilhoso, maravilhoso. Então, fiquem com os episódios da Educação Básica José Fernandes de Oliveira, que é fantástico. Do patrimônio de luz, orgulho de toda a nossa gente, que sua epopeia traduz no seio de cada estudante. Ele é de Vacaria, uma terra missioneira. É o Colégio José Fernandes de Oliveira. Ao ver esta gente varonil preencher todo o vazio, forjando com força e brio o amanhã deste nosso Brasil. Ele é de Vacaria. Uma terra missioneira. É o Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira. A vida é um combate rude com o saber como escudo. Vencerás, serás feliz e enfrentarás tudo. Quem sabe, vem para lutar. Ele é de Vacaria, uma terra missioneira. É o Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira. Quem por ti passou, deixou muita saudade, porque tu sempre transmitiste amor, cultura e amizade. Ele é de Vacaria, uma terra missioneira. É o Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira. Linda a letra, né, feita pelos alunos, a composição musical Jussara Capra. Infelizmente, nós não sabemos a melodia, mas fica aí, então, esse feito, né, dos alunos aí de 1974. Manual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. E aí nós temos, então, a vista que eu tive quando abri a porta da turma 175 no ano 2000. Claro que não havia o datashow que está aparecendo lá em cima, né? Esse é muito recente, faz muito pouco tempo que está ali. Mas eram essas classes, essas janelas com uma vista maravilhosa, por onde a gente enxergava ao longe os pinheiros araucárias, né? E uma sala ampla, clara, ensolarada, foi isso que eu vi no meu primeiro dia de aula no José Fernandes de Oliveira, em março do ano 2000. Me apaixonei pela escola. Trabalhei ali 2 anos, infelizmente não fiquei, fui transferida, estava em estágio probatório, né? Então a gente não escolhe onde vai lecionar. E eu lecionei aqui 2 anos, mas tive uma experiência maravilhosa nessa escola. Maravilhosa. Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Aqui nós trazemos uma vista externa, né? Tudo muito florido, pátios varridos, limpos. É tudo muito bem conservado nessa escola. Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Aqui nós trazemos, aqui onde tem o Pinheiro Araucária, ele mostra o início do terreno que é imenso, onde estão as instalações da Escola José Fernandes de Oliveira, que iniciou em uma pequena sala na Escola Estadual Padre Efrem, né? E peregrinou por algumas escolas, né? Até que conseguiu esse terreno imenso,
onde lançou a pedra fundamental em 1970 e dali para frente foi só expandindo. Vejam que tem bastante árvores, é uma extensão grande, vocês verão nas filmagens. É uma escola que tem um papel fundamental no município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui nós continuamos na Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira, mostrando aí imagens na rua Ramiro Barcelos, bairro Fátima, né? Primeiro nós estamos indo, né, em direção à Igreja de Fátima, ao contrário do centro, né? E depois aqui na segunda foto à direita nós estamos voltando, né, da direção da Igreja de Fátima para o centro, só para a gente se localizar. Aqui a Ramiro Barcelos, né? Fica algumas quadras da Igreja de Fátima, mas só para ter uma localização, né? Então aqui é imenso, essa foto nem mostra toda a extensão da, das instalações, né, da escola, que tem vários prédios e que funciona nesse local desde 1971. Manual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Então, aqui foi colocada uma placa de bronze, né? Colégio Estadual, construído no governo Coronel Walter Perac de Barcelos, em convênio com a Prefeitura Municipal, Administração Otacílio Rec. Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Fundador, professor Soli Gonzaga dos Santos. Soli Gonzaga dos Santos, nascimento, 19 de setembro de 1914, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Filiação Luiz Gonzaga da Graça Basso e Virgínia Gonzaga dos Santos. Esposa Dorvina Gonzaga dos Santos. Filhos Elizabeth Gonzaga Nassif e Valterez Gonzaga. Falecimento em 27 de junho de 1968, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, sendo sepultado em Vacaria. Idade, 54 anos. Profissão, contador. Foi tesoureiro do Banco da Província e exerceu as funções de contador na Comercial de Automóveis Vacariense Ford. Após estabeleceu-se com um escritório de técnico em contabilidade. Formação. Estudou na Escola Padre Efrem o curso primário e após o ginásio, que denominava-se propedêutico. No Colégio São Francisco, formou em contabilidade. Feitos. No dia 30 de dezembro do ano de 1949, foi eleito primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Vacaria. Presidência da Associação Comercial e Industrial de Vacaria em 18 de setembro de 1951 a 1952. Vereador por 9 anos, incentivou a criação da Cooperativa Tritícola Vacariense Limitada. Presidência do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Nesse período, organizou a vinda, pela primeira vez, de Leonel Brizola, presidente do PDT. Em 1960, fundou o primeiro ginásio estadual de Vacaria, atualmente Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, vindo a ser seu primeiro diretor, que atuou até 1962 nessa escola. Foi homenageado, sendo colocado como patrono da escola que leva seu nome, Escola Municipal Soli Gonzaga dos Santos, localizada no bairro Monte Claro. Uau! De Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, fundador. Homenagens póstumas a Soli Gonzaga dos Santos. Então, aqui nós trouxemos, né, o túmulo onde está sepultado o nosso
querido fundador dessa belíssima e atuante escola, José Fernandes de Oliveira. Então, o fundador, Soli Gonzaga dos Santos, nascido em 19 de setembro de 1914 e falecido em 27 de junho de 1962. Tá? Então, o Soli Gonzaga dos Santos, né, atualmente é patrono, né, foi homenageado, sendo colocado numa escola municipal o seu nome, né, Escola Municipal Soli Gonzaga dos Santos, né, e foi quem nos forneceu essa biografia, né, do Soli Gonzaga dos Santos, porque nós não tínhamos, e na escola, o professor José Fernandes de Oliveira, infelizmente, não tinha o histórico, né, do fundador da escola. Então, agora nós também fazemos essa gentileza, né, de fornecer ao José Fernandes de Oliveira esse histórico de quem fundou essa maravilhosa escola que está aí em pleno funcionamento, com mais de 1.000 alunos, numas instalações muito bem aparelhadas, muito bem conservadas, num terreno maravilhoso, onde tem vários espaços escolares para os mais de 1.000 alunos dessa belíssima e incrível escola que o Soli Gonzaga dos Santos, embora não tivesse a formação de professor, veio a ter a ideia de fundar. Belíssima ideia, né? Nossos aplausos, nossas homenagens a Soli Gonzaga dos Santos, que teve a belíssima ideia de abrir uma escola e não a terrível ideia de se fechar escolas, né? Porque para nós professores o importante é ter escola aberta, jamais se fecha escola. A gente abre escolas. É essa a mensagem que fica, né? Um senhor contabilista, né, que não tinha nenhuma ligação com a educação, se fosse ver, abriu uma escola em 1960. Essa escola perdurou, expandiu e está aí servindo a comunidade vacariense. A gente abre escola, não fecha escola. Sigamos o exemplo de Soli Gonzaga dos Santos. Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Patrono, professor José Fernandes de Oliveira. Então, José Fernandes de Oliveira é um personagem fantástico aqui, como tantos outros, né? Assim como a gente viu o Soli também abrindo escola, mesmo não tendo uma formação de professor, aqui nós temos, né, um professor que não tem também a licenciatura, porque na época acho que nem havia, né? Mas ele foi educado na melhor escola de Porto Alegre, a escola brasileira, era o que tinha naquela época, né? E a partir desse ensino da escola brasileira em Porto Alegre, era uma escola privada, né? Que seus pais colocaram, o José Fernandes de Oliveira, e quando ele retornou à Vacaria, ele retorna concursado e assume no distrito de Muitos Capões, que hoje é município, mas antigamente era distrito de Vacaria, o Muitos Capões. É onde iniciou a carreira do professor José Fernandes de Oliveira. E foi assim, foram 40 anos de magistério público estadual, com grandes feitos, foi uma pessoa atuante aqui na comunidade de Vacaria, trabalhando pelo progresso dessa comunidade. Vocês verão agora no histórico do José Fernandes de Oliveira. Patrono da escola, professor José Fernandes de Oliveira, nascimento 31 de março de 1884, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Nome de batismo, José Fernandes de Oliveira. Filiação, João Faustino de Oliveira e Virgulina de Oliveira. Esposa, Videlvina Facioli. Filiação, Caetano Facioli e Virgínia Facioli. Filhos, Maria da Glória e Homero. Profissão, professor.
Falecimento: 14 de julho de 1973. Porto Alegre. Sepultamento em Vacaria, Rio Grande do Sul. Idade: 89 anos. José Fernandes de Oliveira foi professor na primeira escola criada em Vacaria, Rio Grande do Sul. A escola foi criada no ano de 1831 e foi instalada somente em 30 de agosto de 1847. 16 anos após, em uma das peças da casa do coronel José Luiz Teixeira. Nessa escola, então, trabalhou José Fernandes de Oliveira. Em maio de 1922, foi criado o grupo escolar segundo Fidelis Dalcin Barbosa. A ele foram anexadas as 3 escolas isoladas da sede, onde o professor José Fernandes de Oliveira passou a trabalhar como professor. Formação e profissão. José Fernandes de Oliveira foi criado em lar cristão. Seus primeiros estudos foram feitos na Escola Brasileira, da rede privada de ensino em Porto Alegre. Prestou exames preparatórios em 1902, perante banca da Delegacia Fiscal da Instrução Pública, na qual Manuel Pacheco Prates, diretor-geral da Instrução Pública, vinha a ser o presidente e José foi aprovado. Em 1903, foi convidado por Pacheco para assumir interinamente a regência da 8ª Escola Pública, dirigida ao sexo masculino do município de São Vicente. Em 1º de julho, nessa escola iniciou sua carreira no magistério, a qual durou por 40 anos. Em 1906, prestou concurso em Porto Alegre para efetivar-se no magistério público estadual, conquistando o 2º lugar dentre mais de 200 candidatos, assumindo na 15ª Escola Pública de Vacaria, no distrito de Muitos Capões, permanecendo até 1912. Patrono da escola, professor José Fernandes de Oliveira. Aqui está um documento da primeira escola onde estudou. Então, o José Fernandes de Oliveira estudou na Escola Brasileira em Porto Alegre, na rua Duque de Caxias, 229. Então, esse é um documento que comprova o seu estudo, né, na Escola Brasileira. Da escola, professor José Fernandes de Oliveira, formação e profissão. Em 1913, José Fernandes de Oliveira assumiu a regência da primeira escola, isolada de Vacaria, de julho de 1943, onde permaneceu até 1922. Em 1922, passou a integrar o corpo docente do grupo escolar Padre Éfrem, assumindo a direção dessa escola em 1940, permanecendo até sua aposentadoria em 1º de julho de 1943. Mas devemos destacar que, além do magistério público estadual, José Fernandes também lecionou de 1931 a 1941 no Colégio São José, cuja denominação era Escola Normal São José de Vacaria. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Patrono da escola, professor José Fernandes de Oliveira. Feitos: atividades na Secretaria do Esporte Alegre dos Pampas, presidência da Comissão da Catedral Diocesana de Nossa Senhora da Oliveira, presidência do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, presidência do Hospital Dom Vital da Oliveira, presidência do Apostolado da Oração, presidência da Junta Diocesana da Ação Católica, direção do Internato Nossa Senhora da Oliveira, presidência da Comissão Pró-Bispado do Nordeste, presidência da Comissão Central do Centenário do Município de Vacaria, tesoureiro da Estação Rodoviária de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Escritor do primeiro livro que conta a história de Vacaria, Rainha do Planalto. Websérie A Educação
nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Da escola, professor José Fernandes de Oliveira. Feitos. Escritor do primeiro livro que conta a história de Vacaria, Rainha do Planalto, publicado em 1959, editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, aqui nós tivemos acesso, queremos agradecer de coração a permissão pelo diretor, né, o diretor Félix Bernardi, de podermos folhear a agenda do José Fernandes de Oliveira, que tem aqui o esboço da capa do livro da Rainha do Planalto. Fantástico, minha gente, vocês verão agora nos as próximas cenas da agenda do José Fernandes de Oliveira, onde tem os manuscritos que originaram o livro Rainha do Planalto. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Patrono da escola, professor José Fernandes de Oliveira, escritor do primeiro livro que conta a história de Vacaria, Rainha do Planalto, publicado em 1959, editora São Miguel, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, aqui nós mostramos um exemplar que está na Biblioteca Pública de Vacaria, né? A Biblioteca Teobaldo Borges, né? Rainha do Planalto, aqui está um dos exemplares, né? De 1959, e ali vocês constatam, né, que aquele esboço que está na agenda tão preservada, né, do José Fernandes de Oliveira, que fica guardada num cofre da escola, né, vocês estão vendo aí essa relíquia, né, esse exemplar, né, do Olha só, esse exemplar era do Ginásio São Francisco, ó, e foi doado para a Biblioteca Municipal de Vacaria. Teobaldo Borges de Oliveira, né? Linha do Planalto, e nós trouxemos as primeiras páginas, né, para vocês, para quem não conhece, tem algumas pessoas que conhecem, mas nem todo mundo conhece. Bem lá em cima, José Fernandes de Oliveira, que é o autor, né? Rainha do Planalto, 1959, Direitos Reservados, editora São Miguel, Caxias do Sul. Aliás, é Teobaldo Paim Borges, né? O nome da biblioteca. Vamos consertar aí, Teobaldo Paim Borges. Apresentação, vamos para a apresentação, né, do livro. Este modesto arquivo de pequeninas lembranças tem por finalidade precípua dar a conhecer aos amigos de Vacaria, em síntese, o histórico de vários fatos ocorridos desde os primórdios do povoamento do Planalto Serrano do Nordeste, rio-grandense, até os dias atuais, submetendo a crítica dos que se interessam pela divulgação dos fatos da Rainha do Planalto. Inserimos em suas páginas um pouco do glorioso passado regional, repleto de amoráveis sombras evocadas, com o escopo de preservar do ouvido um acervo de subsídios indispensáveis ao histórico geral da região planaltense, baseado na tradição oral aurida em serões de família e através de trabalhos publicados pelos escritores Dr. Manuel Duarte e Padre C. Teixeira, S.J. Deve ser da Companhia de Jesus, né? Destina-se este livrinho à juventude escolar do Planalto Soberbo, a qual terá, assim, oportunidade de inteirar-se acerca do que houve dantes, conforme as fontes de que se serviu o autor. Muito bem, essa é a apresentação. Maravilhosa. Planalto Soberbo.
isso eu não poderia deixar, né, de ler para vocês a maravilhosa descrição que José Fernandes de Oliveira faz do Planalto Soberbo. Delimitado por dois caudalosos rios, o das Pelotas e o das Antas, que correm por entre escarpas e penhascos das serras de iguais denominações, respectivamente ao norte e ao sul, bem como pela antemural dos Aparados a leste e pelo Mato Português a oeste. O Planalto Soberbo assemelha-se à extensa e quase inexpugnável fortaleza. Cingida por esta, a paisagem regional apresenta-se atraente e acolhedora, em campos de primeira qualidade que constituem a zona pastoril do nordeste do estado. Aqui e acolá ressaltam aos olhos do observador belíssimos capões, onde se destacam gigantescos pinheiros encimados por maravilhosas taças. O terreno do Planalto Soberbo, que compreende os municípios de Vacaria, Lagoa Vermelha e Bom Jesus, pertence à formação triásica e ondulado e percorrido sempre pela Coxilha Grande, divisora das águas no Rio Grande do Sul, com início nos ausentes, onde aquela é perpendicular a a um grande recortado penhasco de cerca de 1.000 metros de altura, conhecido pelo nome de Aparados, cujas chanfraduras ocultam a Serra do Mar, ao longo da divisa com o estado de Santa Catarina. Coxilha Grande percorre o Planalto Soberbo de leste a oeste, com os nomes de Xaxim, Santa Cruz, Capão Ralo e dois capões, em Bom Jesus, Pinheiro Grosso, Moirão, Baú, Morro Agudo, Lomba Chata, Vila Velha, Morro da Espera, Tijuque Preto, Herança, Saltinho, Leão, 1.080 metros. E Extrema, em Vacaria. Santa Rita e Capão Bonito, em Lagoa Vermelha, onde atinge o Mato Português. Separa a bacia oriental do ocidental, havendo em ambas campos e florestas apropriados para o desenvolvimento intensivo da pecuária e da agricultura. Sem ser montanhoso, o Planalto Soberbo apresenta, contudo, muitas elevações, principalmente na bacia oriental regada por numerosos afluentes do Rio das Antas. Na bacia ocidental, os campos são mais vaziados, por eles correm os numerosos tributários do Rio das Pelotas. Dentro desses limites oreográficos, ao tempo da penetração do homem branco, nos ermos sertões planaltenses, quer os montes, quer os vales, eram revestidos de mata virgem que insulava os pastosos campos semeados de pequenos bosques e capões. Tanto nestes como nas serras, os pinheiros, dádiva divina, embalsamando o ar, adornavam a paisagem e produziam frutos necessários para a manutenção da vida dos habitantes primitivos. Gente, não existe descrição mais linda do que essa, né? Então, isso descreve aqui onde estão os campos de cima da serra, onde está o município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Ao lado, deixamos aí, então, a árvore genealógica do município de Vacaria, né? As primeiras famílias que fundaram Vacaria, né? Que começa com Antônio Borges Vieira e Teresa Rodrigues de Jesus, né? Depois vem a geração de João Borges Vieira, né? E Francisco Borges Vieira. Então aí é uma bonita árvore, né? Do tronco Borges Vieira e Rodrigues de Jesus. Muito interessante esses esboços, né, que o professor José Fernandes de Oliveira fez, muito bem feitos, descrições fantásticas, muito bem escritas e com uma delicadeza, é uma delicadeza, esse nosso patrono, José Fernandes de Oliveira, tinha um espírito muito especial,
muito especial. Então, aqui nós temos o diário do professor José Fernandes de Oliveira. Ele fez esse diário como se fosse um caderno, 1962, Memorial Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima, fundada em 1895, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui está a capa, né? Atrás, então, para vocês verem, Banco Nacional Comércio, né? Banco Nacional do Comércio. Bem interessante, ó. Olha só, é o diário do José Fernandes de Oliveira, professor José Fernandes de Oliveira. Olha que coisa incrível, maravilhoso, né? É lindo, ó. Interessantíssimo. História. Isso sim é uma história, né? Então, nós vamos folhear lentamente para vocês conhecerem o diário, né? Que o José Fernandes de Oliveira fez nesse caderno do Banco Nacional do Comércio, Sociedade Anônima, fundado em 1895, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, aqui nós temos verdadeiras relíquias, né? Passado em fotografia, né? Então, aqui nós temos o passado através da fotografia. Então, tem uma fotografia de Vacaria ali, né? E nós temos recortes de jornais quando ele achava um assunto interessante para registrar a história de Vacaria. Então, ele usava muito recortes de jornal. Somente instalação, dia 7, Porteira do Rio Grande. Olha, interessante isso aqui. É uma homenagem à página do Diário de Notícias, Tradição. Uma festança macanuda de ponta a ponta. Estiveram presentes os 35, Ciro Ferreira, os tropeiros da tradição de Paixão Cortes, o patrão do 35, Ciro Ferreira, o jornalista Antônio Augusto, representantes da Estância da Amizade, delegações de Lagoa Vermelha, Passo Fundo e representante do Caboaté de São Gabriel. Olha só, então é uma reportagem sobre o rodeio crioulo internacional, né? Muito interessante. Internato Nossa Senhora da Oliveira, ali, ó, a foto. Aqui, então, o Departamento Catequético da Ação Católica Arquidiocese de Porto Alegre. Comunico-vos que o senhor José Fernandes de Oliveira fica legalmente autorizado para lecionar a religião católica no colégio de Vacaria. Agora, eu acho que não diz bem, não dá para decifrar, né? Enquanto a legítima autoridade não mandar o contrário. Porto Alegre, 20 de junho de 1936. Padre Luiz Gonzaga Jaeger, diretor-geral do Departamento Catequético e delegado da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Porto Alegre. Internato Nossa Senhora da Oliveira. Olha só, o José Fernandes de Oliveira está aqui, ó, de terno preto. É professor já. Estão vendo? Nossa, isso é uma relíquia que nós nem sabemos o que dizer, né? Aqui, olha quem está aqui. A Catedral de Pedra Moura, né? A Catedral de Pedra, olha como ela é imensa, perto aqui dessa construção, ó.
como ela é alta, como ela é imponente, a Catedral de Pedra Moura de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, esse é o Diário José Fernandes de Oliveira. Aqui tem a foto, ó. Essa foto, inclusive, está no livro Rainha do Planalto, né? E temos aqui o Colégio São José. Não, Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Mas o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, na verdade, começou no prédio do Colégio São José, onde era designado para o pensionato, né, das meninas internas. Então, esse é o início do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O Hospital, vamos ver como é que se escreve. Vital de Oliveira, para indigentes. Olha, é incrível isso. Aqui, ó, Congresso Eucarístico. Aqui praticamente, isso aqui praticamente é o original do livro Raízes, né? Aliás, Raízes não, Rainha do Planalto, do José Fernandes de Oliveira. Praticamente é o original do livro Rainha do Planalto, do José Fernandes de Oliveira. Então, são pérolas aqui, né? São pérolas. Mobral, ensino supletivo, ó, instalado curso em Florianópolis. Aqui tem notícias, então, né, de vários lugares. Inauguradas novas instalações da Agência do Banco do Brasil em Vacaria. Aqui, ó, nesse aqui estão inaugurando, nessa foto, estão inaugurando o Banco do Brasil em Vacaria. Nessa foto aqui de cima no jornal. Então, o José Fernandes de Oliveira fez nesse diário que vocês estão vendo, ele foi fazendo um apanhado, né? Está a sua foto aqui, ó. Muito interessante. E as fotos em preto e branco estão assim, muito boas, como se fosse de hoje, né? Como se fosse de hoje. Então, esse é o diário Guimarães e Santa Maria da Oliveira. Olha só, 1944, Porto Alegre, data da fundação desta igreja, dos princípios do século X. Por seus fundadores, o conde Hermenegildo Mendes e sua esposa, Condessa de Mulmadona, que adotaram com grossas rendas, confirmadas e aumentadas com muitas regalias e privilégios pelos reis de Castela e Leão, Dom Ramiro II, Dom Ordonho I e II, Dom Afonso V, Dom Fernando e por muitos outros senhores daqueles tempos que seguiram o exemplo dos monarcas, reivindicada pelo conde Dom Henrique por Dom Afonso, restaurada desde os alicerces por Dom João I, aumentada a Capela Mor por Dom Pedro II, renovada infelizmente no interior desde 1830 a 1837 e ainda ultimamente em 1880. E esta veneranda igreja, a sede da insigne e real colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e da respectiva paróquia da mesma denominação. Bom, aqui então é de Guimarães, né? Guimarães em
Portugal, né? Onde descende essa veneração a Nossa Senhora da Oliveira, que foi encontrada aqui nos Campos de Cima da Serra e que originou, então, a Igreja Católica, né, em estilo gótico, toda feita em pedras, né, que é a nossa igreja Nossa Senhora da Oliveira, nossa catedral. Aqui, ó, tem a Igreja Velha. Aqui tem a Igreja Velha, ó. É justamente a foto que está no Rainha do Planalto, ó, no livro Rainha do Planalto, escrito por José Fernandes de Oliveira. Então, assim, é maravilhoso, né, ver esse livro aqui, né, e não podemos, infelizmente, não vai dar para a gente ficar muito tempo mostrando, mas tem fotos lindíssimas aqui, viu? Aqui tem esse recorte aqui falando sobre o professor José Fernandes de Oliveira, né, onde ele estudou e tal, um histórico sobre ele, que saiu no jornal, né, um jornal bastante antigo, ó, 16 de fevereiro de 1970, Correio do Povo. Com base nesse recorte aqui, nós faremos um apanhado, né, sobre o José Fernandes de Oliveira, que é o patrono da escola José Fernandes de Oliveira. Eu quero mostrar só mais um texto aqui onde ele descreve aqui preço do sino Nossa Senhora do Oliveira, Antônio Baiano, Francis Vacar. Olha, em agosto de 1911, aqui está o preço dos sinos que vieram de Vacar, na França. Sinos de bronze da catedral vieram de Vacar, na França. Então, aqui tem tudo descrito sobre esses sinos de bronze que vieram de Vacar, na França. Interessantíssimo isso, né? Interessantíssimo. É que a moeda não é dos dias atuais, né? Mas é 1.173.442. Mas na moeda, olha, assinado pelo padre Pacífico de Bellevaux, vigário de Vacaria. Ele recebeu essa quantia, né? Preço do sino. A Nossa Senhora de Oliveira, senhor Antônio Libório Rodrigues, proveniente da fábrica dos George Francisco, em Annecy, França. Câmbio de 1 de agosto de 1911, França. Olha, isso é muito histórico. Isso é muito histórico, né?
É simplesmente incrível. Agora eu quero só achar aqui. Eu queria achar onde tem a história que ele está contando. Aqui, ó. Aqui ele está contando a história da Batalha de Aljubarrota. Isso aqui tem descrito, né, sobre a origem da Nossa Senhora de Oliveira, que é de Guimarães, né? Cidade de Guimarães, na Europa. É muito interessante isso aqui. Ele pesquisava, tudo está anotado, e depois ele contou, né, no livro todas essas histórias. Essa que eu queria mostrar. Eu queria mostrar para vocês da queima de campo. Ó, aqui é o original do texto A Queima de Campo, que está na Rainha do Planalto. 21 de janeiro de 1962, ele colocou aqui, começou aqui, continua aqui, ó, o texto, ó. Esse texto continua aqui com a letra dele. E ali, a capa do livro, a Rainha do Planalto, né? A capa do livro da Rainha do Planalto. Isso é uma preciosidade, né? Nós nem temos palavras, né? Não temos palavras. Aqui continua o texto, né? E a imagem de Nossa Senhora apareceu. Então, é um documento fantástico que fica guardado aqui na escola José Fernandes de Oliveira, no cofre, né? É simplesmente incrível. Patrono da escola, professor José Fernandes de Oliveira. Homenagens póstumas. Estamos colocando aqui aos pais de José Fernandes de Oliveira, né? João Faustino de Oliveira, que faleceu em fevereiro de 1848, né? Paz à sua alma, tributo de amor conjugal e filial. Então, quer dizer que José Fernandes de Oliveira, sua mãe, não sei se eles tinham irmãos, né? Mas eles fizeram esse túmulo, que ele é todo em pedra, dita pedra moura, né? É a mesma pedra da catedral, né? Foi o que chamou a atenção, né, da minha irmã quando a gente foi em pesquisa a campo. A minha irmã Ivete Terezinha Carneiro de Almeida estava comigo. Eu estava procurando o túmulo de Soli Gonzaga dos Santos e do José Fernandes de Oliveira, e a levei de companhia, mas chamou a atenção dela esse túmulo, que por coincidência era do pai do José Fernandes de Oliveira. Então agradeço aqui a minha irmã que teve essa curiosidade e chamou a atenção e disse: Ó, Isabel, esse aqui é mais antigo que os outros. E ela pegou uma capoeira que tinha por ali, a gente chama de capoeira ali, umas ervas daninhas que estavam por ali, e limpou, porque estava ilegível, né? Então ela limpou ali o letreiro e a gente pôde ver. Eu disse, bah, eu acho que é o pai do José Fernandes de Oliveira. Se for, eu vou colocar e vou mencionar, então, a tua autoria, né, na descoberta. Então, a minha irmã Ivete Terezinha Carneiro de Almeida descobriu aqui por um acaso muito bem-vindo, o túmulo do pai do João, do pai do José Fernandes de Oliveira, que é João Faustino de Oliveira. E acho interessante, porque daí aqui na a memória dos meus saudosos pais, ó, ele escreveu o livro e colocou em memória deles, né? Dedicou a eles esse livro, o João Faustino de Oliveira e a Virgulina Fernandes de Oliveira, os pais, né, do José Fernandes de Oliveira, provavelmente estejam, com certeza estão sepultados ali, né?
vista, né, então, desse túmulo bem antigo, feito de pedra moura, que, como se chama historicamente a pedra, né, batizaram essa pedra de pedra moura, a mesma pedra da catedral. Então, esse é o túmulo dos pais do José Fernandes de Oliveira, né? Homenagens póstumas aos pais do nosso patrono José Fernandes de Oliveira, porque senão não tínhamos, né, o José Fernandes de Oliveira se tivéssemos os antepassados, que são os pais, né? Então, aquele culto que a Seite-Noye faz aos antepassados, eu acho muito bom fazer isso. Eu procuro cultuar os meus antepassados, né? Não é à toa que sou professora de história, e esse túmulo é belíssimo, a historicidade é incrível, e aí estão, né, as pessoas que originaram, né, que trouxeram à vida o nosso querido professor José Fernandes de Oliveira, tão dedicado, né? 40 anos de dedicação ao magistério público estadual e também se dedicou ao Colégio São José e também fez vários feitos aqui em Vacaria como presidente de diversas comissões e organizações, né? Que foram muito importantes e ainda são aqui para Vacaria, né? Então, fica aí nossa homenagem. Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, patrono. E aqui as nossas homenagens póstumas ao professor José Fernandes de Oliveira. Aqui, então, é o túmulo do José Fernandes de Oliveira, que fica ali bem pertinho do túmulo dos seus pais, né? Ele faleceu em 1973 em Porto Alegre e foi trazido para cá, né? E sepultado próximo aos pais. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. Aluno convidado: João Carlos Carneiro de Almeida. Biografia. Estudou no sétimo ano ginasial em 1970 no Colégio Estadual Professor José Fernandes de Oliveira. Após estudou no Colégio Bom Pastor, onde fez o técnico agrícola até o terceiro ano do segundo grau, equivalente ao ensino médio atual, faltando somente os exames finais que existiam na época para formar-se nessa série. Trabalha no ramo da construção há 50 anos. Participou da vida campeira com seu tio Nerímio Pereira de Almeida, que o criou na fazenda do Lagoão, em Vacaria, Rio Grande do Sul, tendo participado dos rodeios crioulos internacionais como parceiro de seu tio, seja apartando gado para os rodeios ou até domando uma égua brasina na sua mais tenra idade. Participou também de tropeiradas com seu tio. Série A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Aluno convidado, Antônio César Carneiro de Almeida. Biografia. Estudou no sétimo ano ginasial em 1974, no Colégio Estadual Professor José Fernandes de Oliveira. Formou-se em técnico em contabilidade, equivalente ao ensino médio no Colégio Faial, em Itajaí, Santa Catarina. Após cursou Direito na Faculdade da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Interrompeu por conta das suas atividades comerciais como empresário no ramo das diversões eletrônicas.
e atualmente retornou à faculdade, onde está dando continuidade ao curso de Direito, o qual sempre foi seu objetivo, na Universidade Univale em Tijucas, Santa Catarina. Atuou por 40 anos no ramo das diversões eletrônicas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sua marca eletrônica, Antônios Boliche, é consagrada no mercado, sendo parceiro em 10 lojas da Havan. Bibliografia. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, assessora Gilmara. Documentos da Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira. 14º aniversário do Colégio Estadual José Fernandes de Oliveira, 1974. Histórico da Escola Estadual de Educação Básica Professor José Fernandes de Oliveira, agosto de 2005. Histórico de José Fernandes de Oliveira. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da Escola. Histórico da Escola Estadual de 1º e 2º graus. Professor José Fernandes de Oliveira. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1996, página 431. Oliveira. José Fernandes de Rainha do Planalto. Editora São Miguel, Caxias do Sul, 1959. Oliveira José Fernandes de Originais e Cadernos do Autor. Escola Municipal Soli Gonzaga dos Santos. Giroto, Magali. Histórico do patrono da escola Soli Gonzaga dos Santos. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51 996 89 90 85. PDF do Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra, R$ 25,00. Físico, R$ 50,00. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, do Regional para o Universal. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.